Você já se perguntou por que, muitas vezes, quando estamos prestes a viver algo grande, Deus parece nos afastar de tudo e de todos? Por que, justamente quando achamos que a vitória está chegando, Ele nos leva a um tempo de silêncio, de solidão e até de dor? Isso parece contraditório, não é? Mas eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo, porque o que hoje você talvez enxergue como abandono, amanhã você vai compreender como o maior sinal de cuidado e amor de Deus pela sua vida. A verdade é que antes de entregar a bênção, o Senhor nos prepara. E essa preparação, quase sempre, passa pelo caminho da separação. A Bíblia está cheia de histórias que comprovam isso. José, por exemplo, foi separado dos irmãos ainda jovem, vendido como escravo, esquecido, na prisão. Só depois desse longo processo, ele se tornou o governador do Egito. Moisés foi criado no palácio, mas precisou ser separado no deserto, vivendo anos no anonimato como pastor de ovelhas, antes de liderar o povo na travessia mais marcante da história. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi conduzido ao deserto, onde passou 40 dias enfrentando tentações. Existe um padrão aí, e não é por acaso. Antes da promessa, vem o processo. Antes da bênção, vem o deserto. Antes da exaltação, vem a separação. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez olhe para a sua vida e se sinta sozinho, incompreendido, como se tivesse perdido pessoas e oportunidades. Talvez se pergunte: Senhor, por que está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer esse vazio, esse silêncio? Mas eu quero que você guarde no coração: Deus não desperdiça momentos. Se Ele te separou, é porque está moldando você para algo maior. A separação, por mais dolorosa que seja, não é rejeição, é proteção. Muitas vezes, as pessoas que estavam ao nosso lado não têm maturidade para suportar a bênção que Deus vai derramar sobre nós. Se José tivesse sido exaltado ainda cercado dos irmãos invejosos, eles não suportariam vê-lo honrado. Por isso Deus afasta. Ele retira, Ele fecha portas. Porque Ele sabe que certas companhias não poderiam caminhar com você no nível para o qual Ele está te levando. O deserto, esse lugar que tanto tememos, é na verdade uma escola. É ali que aprendemos a confiar em Deus de verdade. Israel, no deserto, não tinha supermercados, nem abundância de recursos. Tudo vinha do alto, dia após dia, com o maná descendo do céu. Era a maneira de Deus ensinar: vocês não vivem do que podem guardar, mas do que eu lhes dou. Elias, no deserto, não encontrou Deus no vento forte nem no terremoto, mas numa voz mansa e suave. Jesus, no deserto, mostrou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Entende como o deserto não é punição, é lição. É o lugar onde o nosso coração se desapega do que é passageiro e se firma no que é eterno. Mas eu sei, não é fácil. A separação machuca. Dói perder pessoas. Dói não ser compreendido. Dói ver portas fechando. Porém, se não houvesse dor, não haveria transformação. Deus permite que você sinta essa quebra, porque está tirando de dentro de você aquilo que não combina com o futuro que Ele preparou. Como um pai que não entrega a herança a um filho imaturo, Deus não coloca a promessa nas suas mãos enquanto você não tiver estrutura para sustentá-la. Veja Davi, ungido ainda adolescente, já tinha a promessa de ser rei, mas o trono não veio de imediato. Veio perseguição, veio fuga, veio caverna, veio batalha. Tudo isso foi parte do processo. Deus estava moldando em Davi não apenas a coragem de um guerreiro, mas a sensibilidade de um homem segundo o coração dele. Quando finalmente Davi se assentou no trono, ele não era apenas um líder forte, era um líder que entendia que sua força vinha do Senhor. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você. Ele já declarou a promessa, já tem a bênção preparada, mas ainda está te formando. E acredite, quando chegar o tempo certo, você vai olhar para trás e vai perceber: se eu não tivesse passado por aquele tempo de separação, não teria condições de segurar a vitória que vivo hoje. Esse testemunho vai impactar não só a sua vida, mas também a vida de todos que o rodeiam. Porque quando Deus exalta alguém que passou pelo processo, não tem como esconder. As pessoas vão se perguntar: como pode?
Essa pessoa estava esquecida, estava sozinha, parecia perdida, e agora é honrada dessa forma. E você terá a oportunidade de dizer: foi Deus, Ele me separou, me moldou e me abençoou. E esse testemunho não será apenas seu. Será um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus para tocar outros corações. Então, se você hoje sente que está sendo separado, não desanime. O silêncio não é abandono. A ausência de pessoas não significa que você está só. Deus está aí, mesmo que você não perceba. Ele está cuidando dos detalhes. Ele está te fortalecendo em áreas que você nem imagina. A bênção está chegando, mas antes dela vem o preparo. E quem confia, espera. Quem crê, persevera. Quem descansa no Senhor, verá que Ele é fiel para completar a boa obra. Muitas vezes nós queremos a bênção sem o processo, queremos a promessa sem o preparo, queremos o milagre sem passar pelo vale. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele sabe que a bênção que chega sem raiz pode ser destruída pelo primeiro vento que sopra. É por isso que antes de te entregar aquilo que você tanto pede, Ele aprofunda as suas raízes no secreto. Ele te ensina a depender dele quando ninguém mais está olhando, quando ninguém mais está aplaudindo, quando ninguém mais entende o que você está vivendo. E aqui está um detalhe importante. A separação de Deus quase nunca faz sentido no presente, mas sempre faz sentido no futuro. Lembra de José? Quando ele estava no fundo do poço, vendido como escravo, depois esquecido na prisão, nada disso parecia ter lógica. Talvez até ele tenha se perguntado: Senhor, por que estou passando por isso se eu só sonhei o que o Senhor me mostrou? Mas lá na frente, quando seus irmãos vieram buscar alimento e se curvaram diante dele, tudo se encaixou. O que parecia abandono era, na verdade, preparação para salvar não apenas a sua vida, mas a vida de toda a sua família e de uma nação inteira. Eu gosto de pensar que os maiores milagres de Deus não acontecem diante da multidão, mas na intimidade da preparação. Quando ninguém está vendo, Ele está construindo em você algo que no tempo certo será revelado para todos. Foi assim com Moisés, escondido no deserto até ser chamado pela sarça ardente. Foi assim com Esther, uma jovem desconhecida, mas que Deus posicionou como rainha para salvar seu povo. Foi assim com Paulo, que depois de se encontrar com Cristo, passou anos no anonimato até iniciar seu ministério. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. E talvez você esteja ansioso, querendo que tudo aconteça logo, desejando que a promessa se cumpra já. Mas eu te digo com amor, se Deus ainda não liberou, é porque Ele está cuidando de você. A espera é dolorosa, eu sei. Às vezes ela cansa, às vezes ela esgota, às vezes você acha que não vai aguentar. Mas se você está respirando, se você ainda tem fé, é porque o processo ainda não acabou. E quando acabar, você vai sair desse tempo mais forte, mais maduro, mais preparado. Olhe para a vida cotidiana. Uma árvore não dá frutos no primeiro dia em que é plantada. Antes, a raiz precisa se aprofundar, o tronco precisa se firmar, os galhos precisam crescer. Só depois vem a colheita. Assim também é conosco. Antes da frutificação, vem a preparação. E se você tem sentido que está sozinho, que foi separado, que está escondido, entenda. É porque Deus está fortalecendo suas raízes. Muitos querem a bênção, mas poucos querem o processo. Muitos querem o trono, mas não querem a caverna. Muitos querem a vitória, mas não querem a batalha. Mas é no processo que a nossa fé é lapidada. É no processo que aprendemos a ouvir a voz de Deus. É no processo que entendemos que a nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. E eu sei que às vezes dá vontade de desistir. Talvez você já tenha chorado em silêncio, sem que ninguém percebesse. Talvez tenha pensado que Deus se esqueceu de você. Mas eu te digo, Ele jamais se esquece. O próprio Jesus disse: Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é prova de que Ele está trabalhando em algo que você ainda não pode ver. Talvez o que você perdeu não era bênção, era distração. Talvez a porta que se fechou não era livramento, era armadilha. Talvez a pessoa que saiu da sua vida não era companhia para o caminho.
mas obstáculo para o destino. Deus vê além. Ele sabe quem deve estar com você e quem não deve. Ele sabe quais portas te aproximam da promessa e quais portas te afastam dela. Por isso confie. Não reclame daquilo que perdeu. Agradeça, porque se foi, é porque não era parte do plano. Eu quero que você guarde isso. Quando Deus separa, Ele não está te punindo, Ele está te preparando. Quando Ele silencia, não está distante, está te ensinando a ouvir a voz dele no íntimo. Quando Ele te tira de certos lugares, é porque vai te colocar em lugares maiores que você ainda não conhece. Pense em Noé. Antes do dilúvio, Deus separou Noé e sua família dentro da arca. Enquanto o mundo inteiro zombava, Ele obedeceu. Enquanto todos seguiam seus próprios caminhos, Ele foi fiel. O resultado? Ele viu a promessa da preservação se cumprir, e a sua descendência deu início a uma nova história. A separação de Noé não foi confortável, mas foi necessária. E assim é com a gente. Deus não está interessado apenas em nos abençoar, Ele está interessado em nos transformar. A bênção que Ele tem para você não é algo pequeno. Ela é grande demais para ser entregue a alguém despreparado. Então, se você sente que está sendo provado, separado, isolado, lembre-se, você não está sendo esquecido, está sendo treinado. E quando o treinamento acabar, a vitória virá. Por isso, persevere. Continue orando, continue buscando, continue confiando. Ainda que as lágrimas rolem, ainda que o coração doa, ainda que o caminho pareça longo demais. Porque o mesmo Deus que separou José, Moisés, Davi, Esther, Noé, Paulo e tantos outros, também está escrevendo a sua história. E assim como Ele foi fiel com eles, será fiel com você. E se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero pedir a você que deixe o seu like, se inscreva aqui no canal Chama do Versículo e ative o sininho para continuar recebendo palavras que edificam a sua fé. E não saia ainda, porque tem mais um vídeo aqui na tela agora mesmo que vai abençoar muito a sua vida. Clique e continue sendo alimentado pela palavra. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça e que a paz de Cristo esteja sobre você e sobre a sua casa. Nos vemos no próximo vídeo.